Um teólogo chamado Rudolf Otto, alemão, criou ou cunhou um termo muito interessante, usado até hoje na teologia, que é luminoso. Rudolf Otto, ele, na verdade, sente a necessidade de uma palavra que descreva o encontro com Deus, como os grandes homens do Antigo Testamento se sentiram quando se encontraram com Deus. Então, o luminoso, descrito por Otto, é na verdade uma mistura de temor e fascinação, como quando Isaías se encontra diante do trono de Deus e ele vive uma mistura de terror porque é pecador e ao mesmo tempo um espanto e um transbordamento porque está na presença de Deus. Assim também João em Apocalipse, quando se depara com a figura de Jesus e ele cai de joelhos numa mistura de espanto e admiração. Por que eu estou falando dessa expressão? Porque me parece que a nossa geração esqueceu ou perdeu justamente essa sensibilidade do que é estar na presença de Deus, do que é no final da história o luminoso, como por exemplo o Natal. O Natal é na verdade uma cultura pop, convenhamos, que a gente pouco se lembra do real sentido dele, e quando se lembra, temos uma tendência a olhar ali o ingênuo bebê na manjedoura como algo meigo, romântico até. Mas eu quero acender justamente nesse texto a ideia do luminoso, a ideia descrita por C.S. Lewis, provavelmente inspirado também por Otto, quando cria o personagem Aslan, o grande leão e rei, ali tipificando o Cristo. As pessoas nos contos de Lewis, quando se encontram com Aslan, o sentimento no livro é justamente de terror, porque ele é um leão selvagem que não pode ser domesticado, e espanto por causa da sua glória. E é justamente sobre isso que se trata o nascimento de Cristo, porque não nasceu um bebezinho em Belém, nasceu o leão da tribo de Judá, o rei que lideraria o povo de Israel, segundo as profecias, na libertação, o rei que faria toda a diferença na história, não só daquele povo, mas de toda a humanidade, o luminoso. Por isso eu convido você a ler com os olhos do profeta Miqueias esse texto mais uma vez, pelo menos a parte B do versículo 5. Quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 comandantes. A gente viu semana passada que o cenário por trás do texto de Miqueias é a invasão da Assíria, A Assíria era um poderio bélico que na verdade não tinha igual no mundo daquele tempo, e Israel estava no seu caminho, Judá estava no seu caminho, Jerusalém estava no seu caminho. Então as invasões por parte da Assíria haviam se dado em número já, mas Judá sempre resistindo. A gente viu também que Judá resiste porque de fato Deus estava com Ezequias, o rei, que começa uma reforma. Ele ali instaura de novo o culto a Yahweh, reforma o templo, ele tenta tirar a idolatria, os postes ídolos, embora não tenha conseguido com sucesso extrair toda a idolatria de Judá e de Jerusalém, mas ele realmente foi um rei reconhecidamente usado por Deus, um homem temente a Deus como Davi foi, assim ele é descrito. Mas mesmo com tudo isso, Ezequias, ele apanhou na cara com a vara da Assíria, literalmente, nas portas de Jerusalém. Ele tomou uma surra ali, e ele vai posteriormente cometer o grande deslize da sua história, que foi mostrar os tesouros do templo para o rei da Síria, que depois, na verdade, vai ser assaltado e eles vão saquear todo o tesouro. Mas o ponto é que Malaquias, como falei semana passada,
ele é um profeta do interior, ele não vive na capital, ele não vive em Jerusalém, ele vive no campo, e a sua perspectiva é justamente daquele que mais opressão sentia, porque assim como outros exércitos inimigos, outros invasores, a Síria sempre chegava pelo campo, sempre pelo interior, era o acesso por ali. Essas aldeias no interior, elas eram arrasadas, então ele vai todo o tempo profetizar da perspectiva de quem está sofrendo não somente a ação do inimigo que invade, mas também o descaso das autoridades do seu próprio povo. A gente está, na verdade, no meio aqui da profecia do capítulo 5, quando ele já falou do nascimento da criança em Belém, né? O início do 5, capítulo 2, fala que Belém iria realmente ser o lugar, embora pequena, de onde o Messias viria. O desenvolvimento da profecia, ele vai ter, na verdade, vários momentos aqui, embora seja um texto só, mas você percebe que primeiro nasce a criança, não é? É o início do capítulo, e depois outros são levantados, como nós lemos aqui: levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes ou comandantes ou homens do povo. E você vai ter aqui uma invasão da Síria, e a parte final, a partir do versículo 7, é a restauração de Israel, tirando toda a idolatria e todo o pecado, né, que estava ali instaurado. Então tem uns detalhes muito interessantes que eu convido você a ler comigo. Por exemplo, há uma diferença na tradução, eu quero que vocês atentem para isso, para que a gente fique com um texto bem claro, dos textos em hebraico, né, conhecido como os textos masoréticos, e os textos em grego, que são os textos da Septuaginta. Existe uma discussão sobre qual é o melhor texto aqui, mas eu não vou ficar falando sobre isso, mas trazer para você uma síntese dos dois, para que a gente possa entender. Por exemplo, que ele fala que a Síria vai invadir a terra. Você pode entender aqui muito bem: quando a Síria invadir a nossa terra, e era isso que na verdade estava acontecendo, e atacar os nossos palácios, levantaremos. E essa expressão no grego, vou até ler a palavra para você, que ela é bem grande aqui, ó, é pegerzontai, a palavra, que na verdade tem o significado não de levantaremos, como se o povo fosse levantar alguém, mas se levantarão, seria a melhor tradução aqui. Contra a Síria, 7 pastores e 8 comandantes, ou 8 príncipes. Qual é a diferença? A diferença é que na sua versão provavelmente está levantaremos, e na versão que eu estou comparando aqui em grego, que na verdade não só eu, mas como muitos eruditos acham que é a melhor, né, opção, porque ela é mais antiga, embora não pareça, né? A gente pode conversar sobre isso, porque os textos do Mar Morto, que foram encontrados bem depois, que é muito mais antigo do que os textos que eram tidos como mais antigos, ela é muito mais verdade, na verdade, a Septuaginta próxima desses textos do Mar Morto do que os textos masoréticos, textos como mais antigo, tido como mais antigo. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas para dizer que a ideia aqui é que vai ser levantado do povo, ou se levantará do povo, da parte de Deus, da parte do Messias, homens que eles vão não só livrar o povo, mas também se levantar contra a Síria. Qual é a ideia aqui? É como se Jerusalém, Judá, estivesse lá tranquilo, na sua reforma, né? As coisas estão voltando para o lugar. Inclusive eu coloquei no Facebook, o Mike estava até comentando, um achado arqueológico, né, de pouco tempo atrás, que é o selo do rei Ezequias, né? Encontraram isso, não tem muito tempo, e na verdade a evidência maior de que Ezequias, histórico rei, realmente existiu, está lá. Era um selo que era colocado, acho que em bebidas, né? Este item pertence ao rei Ezequias. Isso é um selo mesmo real, né? Então Ezequias foi um homem interessante, porque ele não só foi um reformador, mas ele também construiu um grande túnel por dentro de Jerusalém, que foi o túnel por onde ele desviou as águas, porque a Síria cercava a cidade e a água acabava para eles, mas não acabava para Jerusalém por causa desses túneis.
E é onde muitos insistem que Ezequias escondeu a Arca da Aliança, sempre a título de curiosidade, né? É realmente um rei que fez coisas interessantes, mas por causa da humilhação de Ezequias, e a Assíria vai humilhá-lo na frente de todos, e por causa da invasão da Assíria, é que esses homens vão ser levantados. É como, retornando, se Jerusalém, Judá, Ezequias, estivesse todo mundo ali na sua, e a invasão da Síria fosse causar justamente esse levante. A gente vê isso muito em filme, né? O povo está lá bem, aí chega uma potência maior, domina todo mundo, humilha todo mundo, e essa humilhação começa a causar revolta, até que se levanta alguém, não é? E outros descontentes, e aí ali começa um movimento contra o colonizador. Essa é a ideia aqui. A Síria vai invadir as nossas terras, mas se levantarão 7 pastores e 8 comandantes. A discussão aqui é por que 7, por que 8, por que esses números, né? Isso dá pano para manga. Eu não vou entrar necessariamente nesse detalhe durante a semana. Se você tiver curiosidade, a gente pode conversar bastante, como por exemplo, os 7 que são levantados em Jerusalém, já no ministério apostólico, que seriam os 7 diáconos, né? Os que serviriam as viúvas, porque eram judeus helênicos, e eles ali não só vão se levantar para cuidar das viúvas, mas para pregar o evangelho para os gentios, né? E o 8º, alguns dizem, seria o próprio apóstolo Paulo. Então 7 que se tornam 8, tem realmente muita coisa interessante, mas para dizer que o movimento do inimigo é justamente que causa essa revolução. E revolução acho que é a palavra-chave aqui. Sei que eu falei um monte de coisa para você agora, mas o que você precisa guardar desse texto aqui: o movimento do povo inimigo, do sistema inimigo, e a gente vai ver mais sobre isso aqui. O que significa a Síria é que vai gerar essa revolta e esses homens que se levantam contra ela. Essa profecia é muito interessante porque ela não se cumpriu. Não teve esses 7 homens na invasão da Síria. Não teve essa, embora Judá nunca tivesse se rendido, nunca tenha se rendido, mas não houve realmente esses personagens. Algumas até tentam identificar em tempos depois, mas é muito comum a interpretação de que isso aqui é algo que ainda vai acontecer, e que a Síria aqui não é a Síria histórica, mas representa o inimigo, o povo inimigo, a Babilônia. E você vai ver isso aqui, que depois o próprio autor vai falar que ela é a terra de Nimrod, ou Nimrod, né? Nós vamos ler isso no versículo 6. Mas o que representa a Síria é o povo inimigo, a Babilônia, que está lá no Apocalipse, que se levanta contra o povo de Deus e persegue. E é justamente a perseguição que vai gerar esses líderes, esses pastores. Outra pergunta interessante é: por que pastores, gente? A coisa mais estranha nesse texto é isso, né? Porque eu acho que o natural seria: quando a Síria vier sobre nós, se levantarão 7 guerreiros, né? 7 monarcas. Mas por que pastores? Interessante isso, né? Na verdade, Miqueias já disse que o menino rei será um pastor. Vai nascer em Belém, cidade de Davi, que também era um pastor. E agora, na invasão do inimigo, 7 pastores se levantarão. Então me parece que a ideia de pastor é essa mesmo. São pastores porque são não só homens que são fiéis, assim como Davi era um pastor e era fiel aos planos de Deus, fiel ao seu ofício, né? Mas que também tem uma tipificação, uma simbologia de pastores no Novo Testamento. Porque não é à toa que os pastores do Novo Testamento vão ser chamados de pastores, mas é porque Davi era pastor, e porque realmente existe um relacionamento mais, eu diria, teológico da expressão pastor e Deus. E a ideia aqui é que pastores realmente se levantarão. É isso mesmo, pastores vão se levantar. A gente não sabe se esses pastores se tornam depois, né, os príncipes aqui, príncipes de guerra, ou se são outros que vão apoiar, mas é de fato relatado por Miqueias que homens de Deus vão se levantar contra um sistema inimigo. E interessantemente, gente, o que acontece no Novo Testamento? Jesus, não é? Começa seu ministério,
Jesus vai ser perseguido, vai ser morto, e justamente a morte de Jesus, a perseguição do sistema babilônico, eu vou chamar de sistema babilônico, toda a força contrária a Deus, vai fazer com que homens se levantem, os apóstolos. E aí começa, na verdade, uma inversão, porque enquanto o sistema inimigo acha que estava vencendo, crucificando Jesus, matando os apóstolos, na verdade é um grande tiro no pé, porque à medida em que eles são perseguidos, as pessoas vão se convertendo, o evangelho vai sendo pregado e as coisas vão acontecendo. Mas tudo isso aqui acontece por causa do nascimento do menino. O menino é o motivo dos pastores se levantarem, dos príncipes se levantarem. E o que isso tem a ver com a gente finalmente? O Natal não é o bebezinho na manjedoura, embora historicamente seja. O Natal é o nascimento do rei que vai liderar a revolução. O Natal é o nascimento do rei que vai liderar justamente esse levante do povo de Deus, do reino de Deus contra o sistema inimigo. Que sistema é esse? É o sistema dito por toda a linguagem escatológica como tudo aquilo que se levanta contra Deus. Você pensa, se isso realmente é algo que se encaixa no período apostólico, qual é a fase que nós estamos vivendo? Ainda essa. Nós somos todo o tempo atacados, não mais como a Síria, né? Ou como Roma, ou como os judeus, mas somos atacados por causa da nossa fé, não é isso? E esse ataque, na verdade, é o que nos fortalece, porque se você olhar a história do cristianismo, toda vez que a paz reinou, o evangelho ficou meia boca. Toda vez que teve bonança, que não teve perseguição, que as coisas andaram bem, o amor esfriou. As pessoas começam, na verdade, a ficar muito distraídas, né? E perdem a priorização da fé. Eu penso que o que nós estamos vivendo hoje é algo semelhante, porque realmente aconteceu uma perseguição com os apóstolos. Eles foram perseguidos e a perseguição gerou a pregação do evangelho, gerou a semente do evangelho. O evangelho cresceu, mas nós estamos vivendo, por causa de não haver uma perseguição como houve naqueles tempos, um esfriamento da fé. Eu até conversava com o Chico e o Mike ali no início sobre algumas pessoas que eu conheço, pastores que eu conheço, que pregam o texto, na verdade o culto inteiro, sem sequer citar a Bíblia, sem sequer falar Jesus. É só autoajuda, é só você vai dar certo, seus sonhos vão se realizar, é só sobre isso. E as pessoas adoram isso. A igreja está cheia, está bombando, né? E no entanto, é justamente essa distração, essa falta de identificação de que Jesus é esse personagem não só histórico, mas divino, né? Que se revela para que a igreja se levante e vença o inimigo que está realmente se aproximando, é que falta. O Natal, gente, não é bonitinho. O Natal é violento. É violento. A história do Natal é violenta. A gente romantiza, né? O nascimento de Jesus e tal. Mas a gente já parou para pensar nas circunstâncias, né? O rei Herodes está matando as crianças, matando mesmo crianças. Até para ter o seu bebê ela tem que andar quilômetros, como eu falei há 2 domingos atrás, num estado de quase parto, entrar em sofrimento, nascer a criança numa situação constrangedora. Depois que Jesus nasce, vem a perseguição dos religiosos. A perseguição acontece todo o tempo, não é bonitinho, não é já nasceu Deus menino. Ok, eu não tenho nada contra isso, mas o que Miqueias está falando é que vai nascer o rei que vai liderar um levante aqui, e nós precisamos realmente nos identificarmos com esse tipo de linguagem. Homens de Deus, mulheres de Deus precisam se levantar contra um sistema opressor, algo que vem contra nós para nos destruir. A gente precisa fazer essa identificação. Existe realmente, de fato, uma entidade espiritual chamada Babilônia, que é, na verdade, o que é usado pelo diabo para destruir a igreja de Cristo, e nós somos a igreja de Cristo que identifica justamente essa entidade. Eu falo entidade teológica, né?
e se levanta contra isso. A gente não se levanta pegando em armas, né? A gente não se levanta dando tiro em ninguém, mas se levanta com ousadia na pregação do Evangelho, porque à medida em que a gente prega o Evangelho, que as pessoas são libertas do cativeiro. Mas o que a igreja tem feito? Panetone, né? Natal, Peru. A gente está distraído, caramba. É um tempo, eu acho, frustrante até. O que está acontecendo com o Evangelho? O que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo com os cristãos? Será que a gente está negociando realmente? Não está se sentindo, eu acho, inspirado pelo assalto que nós estamos sofrendo, a se levantar contra isso, a sermos referenciais, a sermos como esses 7 pastores e esses príncipes, que aquilo é o suficiente para incomodá-los a ponto deles se levantarem contra uma nação enorme. Olha a profecia, eles vão se levantar mesmo. O poder do lado de lá é muito maior, mas o fato deles identificarem que isso vem ao nosso encontro nos incomoda e a gente se levanta. Eu cito, não, o personagem William Wallace, pra caramba, né? Você já viu o filme provavelmente com Mel Gibson? Eu li um livro, né, de um autor que conta a verdadeira história do William Wallace. Não é tão romântico quanto no filme, mas é a mesma coisa no sentido de que o que faz aquele cara do povo, não tinha nem sangue real nem nada, se levantar contra a Inglaterra, o cara era um ignorante, era não aguentar mais ver a injustiça, que é aquilo, ele não aguenta mais ver o povo dele daquele jeito, e aí ele é ousado, muita gente vai chamar o cara de maluco, mas ele gerou uma revolução no país, liderou uma guerra que vai depois culminar justamente na independência da Escócia. E essa é a ideia. O povo inimigo está vindo, mas a gente sabe que esse sistema de injustiça, de imoralidade, é algo que nos ofende de maneira tão intensa, ofende no nosso âmago que a gente se levanta contra ela. Não é estático, como eu falei no domingo passado, não é se defendendo das heresias, se defendendo, é se levantando. Se levantarão 7 pastores, 8 príncipes, e eles vão derrotar a Síria. A continuação desse texto é muito interessante, esse texto é todo muito interessante, mas ele tem energia, né? Não é uma coisa flácida, porque ele vai dizer no versículo 6 assim: eles destruirão a terra da Síria pela espada. Tem uma coisa muito interessante também nessa coisa das traduções, que na minha versão está destruirão, eu não sei se tem alguma versão diferente aí, de destruirão, versículo 6. Sim, consumirão. Pastorearão, é a versão grega. Eles vão pastorear com a espada. Você já viu isso? Mas a linguagem aqui é agressiva mesmo, porque eles pastorearão no grego com a espada trácia. Sabe o que é a espada trácia? Aquela espada torta assim, sabe? Dos babilônios, dos bárbaros, né? Quando Roma foi invadida pelos bárbaros, tempos depois, e eles não conseguiam lutar com aqueles caras, os caras eram brutos, né? Eles não tinham aquela espada romana pequena, né? Que é afiada de 2 gumes, que Apocalipse usa. A espada dos caras era um grande, e a espada turca, né? E torta assim, bruta, troço bruto. O que o texto está falando aqui, eles pastorearão a terra da Síria com a espada trácia, que é a espada deles mesmos, inclusive. Tem essa coisa aqui. Não a espada de Israel, a espada deles, a turca. Embora tenha a linguagem destruirão, porque é de invasão mesmo. Então, perceba que, olha que coisa interessante, a Síria vai invadir, né, o que ele diz no versículo 5, e por causa dessa invasão, quando eles estiverem destruindo os nossos palácios, vão se levantar pastores, né, e príncipes, e agora o que eles fazem? Eles não estão só se defendendo da Síria. No 6, eles vão para a Síria, eles partem para cima deles, pastorear ou destruir com a espada trácia, a espada turca, né? E diz que eles vão destruir ou pastorear com a espada a terra da Síria, pela espada, minha versão, e a terra de Nimrod, dentro de suas portas. O que é interessante aqui é que Nimrod é um personagem conhecido,
personagem do Antigo Testamento, que é o fundador da Babilônia. Por isso que eu falo que a linguagem é toda sobre isso. Nimrod, ele na verdade foi o responsável pela Torre de Babel, você lembra, né? Que eram as torres altas, né? Que ousava, na verdade, tornar o homem independente de Deus. Você sabe que tem uma literatura judaica, eu estava lendo essa semana, muito interessante, é tradição, né? Tradição judaica muito antiga, e ela fala de Nimrod. Interessantemente, na literatura judaica, Nimrod, ele era inimigo de Abraão, porque eles são contemporâneos. Se você olhar a cronologia, provavelmente Abraão conheceu Nimrod. E na literatura judaica, Nimrod morre de ciúmes de Abraão. Ele chega a maltratar o pai de Abraão, matar crianças no nascimento de Abraão, achando que Abraão era o príncipe prometido. É uma história até semelhante com a de Cristo. E ele é um opressor mesmo, é um conquistador e um opressor. Você lembra o filme Arca de Noé? O último que foi feito, que tem uns anjos que são de pedra. Lembra disso? Então ali tem o Nimrod, é o que sobe na arca, não é? Que consegue ali, você viu, ali foi feito um trabalho histórico também, né? Tudo bem que os anjos ali estão bem estranhões assim, eu achei até a ideia bem interessante, assim, embora não seja bíblica, mas o personagem Nimrod é aquilo ali mesmo, é o líder dos homens, homem mesmo, cara viril, mas opressor. Por que aqui eles vão destruir ou invadir a terra da Síria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas portas? Então, esses homens que foram atacados agora atacam, e ele está dentro da terra inimiga, com a espada do inimigo, conquistando, libertando, vai ser a expressão usada depois. Mas é muito interessante que tudo isso é identificado com Nimrod, Babel, Babilônia, a Síria, que vai culminar no Apocalipse. Você sabe que no Apocalipse também tem personagens assim? Eu não quero ser escatológico, né? Porque pregar sobre Natal com uma linguagem escatológica, como é um grande desafio, né? Mas é isso que está falando aqui. Interessantemente, você tem personagens no Apocalipse descritos com essa ousadia. Se você for ver, por exemplo, as duas testemunhas mártires, elas são, na verdade, homens levantados por Deus. Muitos se identificam com Jesus, João Batista, mas no final, na verdade, isso tem a ver com o final da história, de homens que se levantarão mesmo no poder de Deus para combater o inimigo. Então, qual é na verdade, o ponto aqui? É que Deus está com eles, o Messias está com eles, e está levantando homens que com ousadia vão realmente saquear o inimigo na terra dele. E olha só o que está acontecendo. Jesus fala aqui: meu reino não é deste mundo, né? Vós estáis no mundo, mas não são do mundo. O mundo não é a nossa terra. O mundo, o sistema, é a terra inimiga. O mundo é a terra inimiga. E o nascimento de Jesus, na verdade, simboliza, não só simboliza como é a realidade, é o líder que se levanta e nos inspira realmente não só a se defender do inimigo que invade, mas entrar na terra do inimigo e saquear e libertar as pessoas. E essa é justamente a fase da igreja. Nós somos esses príncipes. A igreja é, aqui representada por esses homens aqui, aquela que precisa estar no papel, entendendo isso, de saquear a Babilônia, a terra inimiga, o sistema opressor. E como é que a gente saqueia? Como é que a gente invade e vence? Não é com uma espada trácia, né? Mas é justamente com ousadia em nome de Cristo. Ousadia, gente, ousadia mesmo, é ir com coragem, é avançar, é realmente entender que tem uma narrativa por trás que nos impele a isso. O Natal precisa ser para a gente esse poder propulsor, sabe? Nasceu o nosso rei. Ou você acha que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá à toa? Eu já preguei isso tantas vezes. Ele é o leão porque ele é o leão mesmo. Por isso que Aslan é um leão, porque ele é um senhor de guerra. Embora a nossa guerra seja espiritual, não é contra a carne ou sangue, não seja contra a carne ou sangue, a nossa guerra, ela realmente está acontecendo. Mas o problema, torna a dizer,
é que na ausência de um rei, na ausência do rei, a liderança que tem se levantado hoje é uma liderança, eu estou falando de igreja mesmo, que é movida por si mesmo. É o sistema do ego. Não é pelo rei, não é pelo nascimento do rei, é o nosso rei nasceu e agora a gente vai vencer, né? Agora a gente vai avançar. Não é isso não. Na verdade nós vivemos uma crise de liderança, porque pastores têm se levantado, mas os objetivos e aquilo que os impulsiona não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, com o rei que nos lidera. A igreja hoje vive uma crise de identidade, porque as pessoas, como já foi pregado, estão na verdade buscando palavras de conforto, não estão se sentindo desafiadas a invadir a Babilônia, a invadir a terra dos inimigos e a saquear realmente os cativos. A igreja não tem se sentido inspirada pelo nascimento daquele que Miqueias está profetizando aqui, o rei que libertará de uma vez por todas. E aí, enquanto isso não acontece, a gente vai empurrando para frente, quem sabe a geração que vem, né? Quem sabe a geração que vem. E se a gente olhar para o passado, quantas histórias, né? Quantas histórias de homens que fizeram a diferença. Eu não estou só falando dos apóstolos, não. Falando de, você olha 50 anos atrás, você já tem histórias de homens relevantes, assim, que fizeram a diferença, sabe? Que viveram isso de verdade, sabe? Entenderam o que está acontecendo. Não é um romance ficcional. 50 anos depois, cá estamos. Cá estamos. Alguma coisa precisa acontecer. Realmente, quando chega o período de dezembro principalmente, a gente precisa botar a cabeça no lugar e entender que o nascimento de Cristo é realmente um libertador que ia se levantar, que ia realmente ser enviado por Deus para nos liderar. Jesus não vem, gente, entronizado, não. Existe uma necessidade de um líder. Por isso que a gente vai continuar lendo aqui. Ele diz assim, ó, eles vão invadir a terra de Nimrod, né? Esse sistema humano opressivo. E aqui a linguagem muda, porque perceba, ele está falando dois pastores. A linguagem aqui é no plural, não é? Eles se levantarão, saquearão, destruirão, pastorearão. Mas no finalzinho do 6 ele diz, assim ele nos livrará. E aqui não é mais sobre os pastores, aqui é sobre o Messias, é a criança. Ele nos livrará da Síria, quando esta invadir nossa terra e entrar no nosso território. Você sabe que tem uma expressão muito interessante, esse livrará, a palavra no grego é ruomai. Ela não só tem o sentido de livrar, mas de libertar. E a ideia por trás tem até no texto grego, né, nos comentários, tem uma ilustração bem interessante, que é como se uma águia viesse num voo e pegasse a presa, entende? E levasse num ímpeto. Então, o que o texto está dizendo é que ele, o Messias, a criança, ele vai nos resgatar. Ele vai resgatar aqueles que estão cativos por esse sistema opressor. Por que há necessidade desse líder, desses pastores? Por que disso? A gente vai falar, óbvio, na linguagem nossa, eclesiástica, teológica, por causa do pecado. E realmente é. Mas na verdade, comemos. Existe algo acontecendo no mundo hoje, não só hoje, como desde sempre, que é fruto do pecado, mas é um sistema humano de injustiça. De injustiça. O que acontece no mundo hoje, em todos os âmbitos da sociedade, né? Por exemplo, nas camadas mais elevadas, os políticos, eles roubam, né? Você tem a classe média desesperada aí, no momento que a gente está vivendo e fazendo de tudo para sobreviver. As pessoas só negam impostos, as pessoas oprimem o trabalhador,